pessoal poder entender, é a questão da... Quando você aposenta, você tem o direito de aposentar, você continua nativa. É bom esse tema, você continua nativa. Aí eu também estou por fora desse assunto e creio que a maioria dos servidores não estão inteirados desse tema. Então, peço a vocês que prestem atenção, que é um assunto de interesse de todos nós. É o chamado abono permanência. O governo, ele não pode aposentar o servidor se ele não quiser. Por isso que tem uma chamada aposentadoria compulsória. É quando o servidor completa 70 anos de idade, independente das suas condições físicas e mentais, ele é obrigado a se aposentar. E aí é chamada aposentadoria compulsória, né? Ou seja, onde o governo vai intervir. Inclusive, tem alguns amigos meus que é aposentado. Mas quando ele não quer, está bem, porque muitas vezes, Fred, dependendo do trabalho, o indivíduo ele se sente bem ali, sendo útil para a sociedade. Mesmo após os 70 anos? Não, antes. Aí ele completou idade, completou tempo, ele quer continuar. Então o que acontece? Ele para de contribuir para a Prev Campos. Então ele tem o chamado abono permanência. Entendeu? E esse abono vai fazer muita diferença para esse servidor. Aí o que acontece? Segundo as informações que nos chegaram, depois a gente vai soltar o vídeo, a prefeitura está há 6 anos, salvo engano, sem pagar a esses aposentados que estão ainda na ativa, com a promessa de que quando ele aposentar, eles vão receber esse abono. Mas parece que isso daí é totalmente legal. A gente ficou sabendo através da Daniela, que é presidente da Associação da Guarda Civil Municipal, como você falou, ela tem credibilidade, e ali ela faz uma provocação ao sindicato. Hoje, embora ela não seja mais a presidente atuando, né, está licenciada, eu estive com a Elane, e a Elane disse que o Ciprozep tem uma ação contra a prefeitura com relação a essa questão do abono. Então nós vamos postar o vídeo e vamos abrir espaço para que as duas partes possam aqui se manifestar. Solta o vídeo, Josué, para nós poder entender melhor. Sim. Oi, boa noite a todos e todas. Cheguei a casa agora, mas não podia deixar de dar um recado muito, muito importante a todos os guardas que têm direito ao abono de permanência. Lembrando, todos os guardas que recebia o abono de permanência ou estava para receber, tinha o direito de recebimento do abono de permanência e foi cessado por uma lei infeliz da gestão de Vladimir Garotinho. Indico a todos a procurar o sindicato o mais rápido possível para saber o que foi feito de uma decisão que a Justiça deu e a Prefeitura, para variar, mente em dizer que vocês que têm direito ao abono permanência já estão recebendo ou receberão isso quando se aposentar. Gente, é inadmissível isso está acontecendo. É inadmissível vocês que já receberam o abono permanência tem direito ao abono permanência, só receber isso quando se aposentar. É um direito de vocês que nem deveria estar sendo descontado mensalmente. E aí eu não sei que cargas d'água está acontecendo isso e o sindicato aceitou ou vai aceitar ou não aceitou ou não sei. Eu não sei. Eu só sei que vocês, guardas, que têm direito ao abono permanência, Enessi, Coelho, Muniz, Rosiana, entre outros que já se aposentaram, Bira, Marquinho, entre outros guardas que se aposentaram e que têm direito ao recebimento mensal do abono de permanência, favor procurar o sindicato o mais rápido possível. Não aceite isso. Não aceite receber esse abono de permanência somente quando vocês se aposentarem. Isso é inadmissível, gente. Isso é inadmissível. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de zelo. Isso é uma falta de caráter. Não pode isso acontecer. E aí, se vocês não se sentirem representados e quiserem entrar com uma ação individual, saibam que vocês estarão sendo abarcados e protegidos individualmente pela associação, porque não tem cabimento um negócio desse. Eu estou aqui incrédula com o que está acontecendo. Eu não estou mais na diretoria do sindicato. Hoje nós temos Santana e Soares nos representando. Então eu peço a todos
que tem direito ao abono de permanência, que entre em contato com esses 2 guardas ou que vá diretamente ao sindicato e lute pelos seus direitos. Não aceite receber o abono de permanência somente quando se aposentar. Se aposentar, eu sei lá o dia da manhã, eu sei lá se pode acontecer alguma coisa comigo, eu sei lá se eu posso vir a falecer. Não se permitam, não se deixe levar o direito de vocês na mão grande. Isso é um absurdo que está acontecendo. A Justiça, na decisão que eu vou botar aqui para vocês, disse que a Prefeitura informou que já está sendo pago. Vocês já estão recebendo. E a gente sabe que é mentira, que vocês não estão recebendo. E aí, entrei em contato com o sindicato para saber, acho que até fiz um vídeo semana passada, né, sobre isso, e a resposta que tive não foi satisfatória, nada foi satisfatória, e eu estou aqui sem entender o que está acontecendo. Então, reforço, todos que têm direito ao abono permanência, que recebiam o abono permanência ou estava para receber o abono de permanência, procure o sindicato imediatamente. E não se deixe levar pelas palavras boazinhas que vocês vão receber quando se aposentar. Não, o direito de vocês é hoje, é agora. São mais de 600, 700, 800 reais que vocês têm direito de receber mensalmente. Receber não, né? De não ser descontado mensalmente. Então, por favor, se dirija ao sindicato, que é a detentora do processo, e se vocês não se sentirem atendidos da maneira que vocês gostariam, se vocês não se sentirem confortáveis com a situação, entre em contato com a gente. Não é uma ação nossa, mas a gente faremos questão de entrar com o processo individual de cada um, porque isso é inadmissível. Não aceite esse tipo de situação. O direito é para hoje, é para agora, não é para quando se aposentar. Tá aí o tema exposto, de suma importância para quem está próximo de se aposentar, tema que eu, dizendo a verdade, desconhecia, e creio que muitos servidores também não tinham noção desse assunto. Está aberto o direito de resposta do sindicato, né? Para o sindicato, para os diretores do sindicato, a bancada aqui está aberta sempre. E uma dúvida que ficou no vídeo, que eu vou perguntar para você, Firmino, é porque a Daniele ali, parabéns a Daniele pelas informações, ela falou da Secretaria da Guarda. Então, Fred, dizendo, eu só queria tirar a dúvida de todo mundo. Isso serve para todas as secretarias? Todas as secretarias têm direito a abono permanência? Então, Fred, a Daniela é presidente da Associação da Guarda Civil Municipal. Então, tudo que vier assunto de guarda, ela vai falar em nome da guarda, certo? Mas a gente crê que nós somos todos servidores públicos, somos regidos por uma mesma lei, então isso se estende também a todos os servidores, certo? Não é restrito só para a guarda. Ela faz uma denúncia ali, alertando os guardas que estão nessa situação para que procure o sindicato, e se o sindicato não resolver, que procure a associação. Mas isso é extensivo para todos os governos. Para todas as secretarias. Ô Fred, a gente está falando ali direito do consumidor, mas bota ali também direito do servidor, que isso é direito do servidor. Sim. Certo? Pode botar ali na... Eu creio que na saúde esse tema também é muito relevante. Sim, Fred. Pelo motivo dos funcionários da saúde ter um grau de idade mais avançado. Então, dentro da saúde nós temos muitos funcionários com idade avançada em período pré-aposentadoria. Então, Fred, o que acontece? Com a reformulação, né, da questão aí do INSS, que veio trazendo essa reforma, né? Reforma do INSS. O que acontece? Nós somos regidos por uma lei singular, né? Que é o próprio nosso estatuto, né? E a gente tem ali a Prev Campos, certo? Nossa contribuição, ela é paralela à contribuição do INSS. Só que, por simetria e por analogia, a gente segue também as regras que são para o seletista, entendeu? Principalmente na questão da aposentadoria. Quando a gente vai, qual é a medição que nós temos? É as regras que vai ser feita para o trabalhador em geral. Então, o que acontece? Mas o estatuto se baseia, se espelha, né? Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, hoje a gente tem aí aquela contazinha ali de para as mulheres talvez para homens, salvo engano, 100, para mulher 95. Então,
somando a idade com o tempo, você precisa chegar a esse número. Só que não é obrigatório você, ao completar essa exigência, você se aposentar. Não é obrigatório. Não. Então, não desde que tenha menos de 70 anos de idade. Aí o que acontece? Tendo 70 é obrigatório. Quando ele já cumpre ali as exigências, né, que o legislador exige, não é mais obrigatório descontar a contribuição previdenciária. Ou seja, se o indivíduo ele passa a contribuir, né, ele não é mais descontado. Já cumpriu o tempo. Aí o que acontece? Então, se está descontando, é ilegal. É ilegal. E fizeram uma lei totalmente legal. Isso que o Daniele vem denunciar. E aí, Daniele está questionando o sindicato, o Ciprozep, o que foi feito até hoje. Qual é a manifestação? Quais são as ações que o sindicato vem tomando? Ela deixa bem claro que ela não sabe o que foi feito. Você falou no início do programa que tem um processo rolando a respeito disso. Então, eu estive com a Elaine hoje. Elaine não está presidente, ela está licenciada porque ela está por conta da campanha eleitoral. Ela me garantiu que existe uma ação do sindicato, né, com essa questão. A gente não sabe que andamentar. Então, está aberto aqui os microfones o nosso programa está aberto para que você possa vir, você do sindicato, você diretor, você presidente, esse diretor aí que toda vez que eu vou lá fica me atacando, vem aqui se defender então. A denúncia não é nossa, nós estamos trazendo à tona que uma servidora chamou atenção para isso. Se não quiser vir pessoalmente, muitas vezes a pessoa é tímida, não quer vir pessoalmente. Pode ligar, pode mandar mensagem. Bota o número, José. Eu faço um teste com todos vocês aí e quero ver quem seja de situação de oposição, de sindicato, que mandar uma pergunta para cá, que seja uma pergunta respeitosa ao público, vai ser divulgado. Não importa o seu ponto de vista, sua opinião. Quiser participar do programa, fique à vontade. Fale o que você pensa, dê sua opinião. Pode ligar. Defenda o que você acredita e aqui vai ser exposto. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e também para fechar a boca de ninguém. O programa é Fala Servidor. Se você quer falar, aqui o espaço está aberto. Ô Fred, a gente sabe que nos últimos anos o governo tem feito uma propaganda dizendo que valoriza o servidor. Então, a gente sabe que nas entrelinhas isso não é verdade. A prova disso, gente, essas pessoas que estão hoje trabalhando, primeiro que é uma necessidade enorme dele complementar a sua renda. Então, se ele deixa de trabalhar, muitos benefícios ele deixa de levar para a sua aposentadoria. E aí o que acontece? A única opção que ele tem é de permanecer no trabalho. Então, quando você passa a adquirir esse direito, é o que o Daniele falou ali, salvo engano, na faixa de 700, 800, dependendo de quanto cidadão ele recebe. Então, é uma perda absurda, certo? Chega aí a 800, 900 reais, dependendo do salário de cada um. Então, se você ser de qualquer categoria, você que tem matrícula na Prefeitura Municipal de Campos, está sendo descontado, você já com direito de aposentadoria, mas você optou por continuar, procure o sindicato, o servidor municipal, e se existe alguma ação, peça o número do processo para que você possa acompanhar. Marque com o advogado e se caso não tiver uma resposta, procura a gente, o telefone está ali que a gente vai encaminhar vocês. Parabéns a Daniele por estar se dispondo a ajudar o servidor e mais uma vez. Claro que de antemão ela encaminha para quem é de direito, Josué, que é o sindicato. Tem como ligar para a Daniele aí, Josué? Deixa aberto aí caso ela... Não, mas de repente ela atende, ela pode falar com a gente. Ou então para a Elaine, liga aí para um dos dois aí, vamos botar no ar. Então, seria bom ligasse para a Elaine, né? Que nós já ouvimos uma parte. Não, deixa o Daniele falar, complementar, calma aí. É um tema relevante, né? Bom seria se eu ouvisse as duas partes. Firmino, pediu para ligar? Aqui é assim, aqui é ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Firmino, enquanto o pessoal não liga, eu vou tocar num tema aqui que foi pedido por uma ouvinte do nosso programa e um fato muito relevante para quem tem crianças, né? Que é a questão desses novos brinquedos, dessas pracinhas que foram feitas no município. Eu vim trazer o tema a pedido da nossa ouvinte
O netinho dela, de 6 anos, caiu no brinquedo brincando lá, bateu com a boca. Ela me mandou aqui foto, me mandou vídeo. Porém, eu, para preservar a imagem da criança, não vou estar postando aqui o vídeo da criança com a boca machucada, né? Ficou bem inchada a boquinha da criança. E, fora essa criança, teve uma outra criança que perdeu a metade do dedo há pouco tempo. E mais há um tempinho atrás, teve uma criança que teve traumatismo craniano. No mesmo lugar, Fred? Não, em várias praças diferentes, mas com os brinquedos. Quais são os tipos de brinquedo, Fred? Essa praça foi em qual local que ela falou? Tem foto do brinquedo, pelo menos? Mostrar ali? As fotos, ela me disse qual é a praça. É a praça de... São esses brinquedos novos? Deixa eu botar aqui rapidinho. São os brinquedos novos. As praças novas são todas iguais. Toda a cidade você vai ver as praças aí. Eu só confirmar qual... Campo Novo? Eu acho que foi em Campo Novo. Deixa eu só confirmar aqui o endereço da onde ocorreu esse acidente. Pra que eu tô bebendo café hoje? Meu Deus do céu. O nome da praça é a Praça da Fé, em Campo Novo. Campo Novo. Praça da Fé, em Campo Novo. Aconteceu esse último acidente aí com a criança. Campo Novo, Venda Nova ali? É Campo Novo, acho que é pro lado da Baixada, né? Venda Nova ali, Venda Nova. Então, mas não foi só em uma praça e nem só com uma criança. Estão acontecendo Fez o registro, graves. Fez o registro. O registro é o atendimento hospitalar. Não, e tem que fazer o registro também na delegacia, para que apure a responsabilidade. Porque se esse brinquedo, ele causa acidente, a gente tem que ver quais são os órgãos que ele liberaram. Já teve uma nota do município dizendo que a responsabilidade pela segurança das crianças é do responsável que está ali no momento. Não é por aí. Mas essa foi a nota divulgada pelo município, a informação que eu tive. Porém, olha só, se for... Como que o pai tá olhando o filho no brinquedo? O filho prende o dedo e arranca metade do dedo com o pai olhando. O pai tá olhando, não vai mudar nada. Não, olha só. Se o brinquedo, ele causa dano, então há responsabilidade por parte também do poder público. Porque os brinquedos, ele precisa ser avaliado. Primeiro é questão pedagógica, segundo pelos órgãos. É a mesma coisa de você fazer a liberação de um parque. Existe todo uma será que tem a aprovação do Inmetro? O Inmetro tem que ver que brinquedo... Fred, eu acho que cabe assim, tem um órgão regulador para isso, né? Essa questão de brinquedo, questão pública, né? O Inmetro é questão se esse brinquedo passa pelo teste. Existe isso. Por mais que tenha passado por todos os testes, eu acho que o teste principal é o teste do uso pelas crianças. Nesse teste não está passando. Você já levou seu filho no pula-pula? Já levei. Tem sempre o quê? Um monitor ali. Mas tem uma tela também, tem um sempre monitor. O monitor tá ali para poder evitar que essa criança se machuque. Essa foi a questão abordada pela Neiva lá do Hospital Ferreira Machado, a qual o sobrinho dela machucou a boca. Ela questionou comigo isso, ela falou: Fred, tem tanto RPA aí parado sem fazer nada, por que não bota um em cada praça? Essa foi a questão que ela me trouxe. Manda ela procurar um advogado. Pra botar em cada praça. Porém, eu já acho que, além disso, deveria trocar esses brinquedos. Fred, eu acho que é o que tem lá no jardim? Rapaz, são teve a situação lá no jardim também, parecido. Então, pra você ver, isso que é com o filho dos outros. Imagina se é com o filho da gente. Nunca mais você vai deixar a criança brincar naquele brinquedo. Com o que a gente não quer pro nosso filho, a gente não quer pro filho dos outros. Se tá acontecendo esse tipo de coisa, troca o brinquedo, gente. Troca. Bota um brinquedo que não dê acidente. Uma criança quase morreu. Uma criança teve o dedo decepado. Esse rapazinho quebrou, a criancinha quebrou os dentes da boca, ficou com a boca desse tamanho. A avó leva uma criança no parque, ela quer ver a felicidade da criança, a alegria da criança. Fred, não quer ver o risco da criança quase perder a vida, né? Vamos dar o boa noite da nossa convidada, Fred? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. O nome é Cleide. A gente tá falando aqui, a convidada acaba, daqui a pouquinho ela vai participar com a gente, né, dona Cleide? Com certeza. Cleide, você que é mãe, né? Eu não sei se você já é avó. Como é que é esse cuidado, né? Que a mãe precisa ter quando está no parque, numa área. Você é avó, Cleide? Ainda não. Ainda não? Não. Eu já sou. Eu perguntei, Fred, bota uma pilha. Perguntei, não sei se é. Não, ainda não. E qual é pra você, avó e avô? Nenhum. Você é avô já? Com certeza. Eu sou avô de uma linda menina. Mas o que a senhora acha, dona Cleide?
É muito difícil. A gente tem que preservar nossos filhos, né? As crianças em geral. Mas se está ocorrendo esse tipo de acidente, eu acho que esses brinquedos têm que ser retirados. Então tem que ver aí o órgão que regulamenta isso daí para poder dar proteção para as crianças. Eu não vejo, sabe por quê, Frei? Uma necessidade desses brinquedos ter uma pessoa ali, alguém para poder cuidar, porque é uma coisa pública, né? Mas eu penso assim, antigamente os brinquedos eram de madeira, lembra? E aí o risco de se machucar era bem menor, porque isso daí... antigamente era gangorra, escorregadeira, tinha aqueles ferros que as crianças se penduravam mais embaixo era areia. Tinha uma proteção. Mas era uma proteção simples que dava certo. As crianças brincavam, caía com a cara na areia, levantava, subia de novo. Agora bate com a cabeça no concreto, uns brinquedos diferentes. Mas... que não está sendo aprovado, né? Não está sendo aprovado. Fred, tá aí feito o registro, né? E a gente vai acompanhar isso daí. Espero que ela possa ir na delegacia. O processo é esse, da delegacia, dar uma parte e começa a investigar. Mas, Fred, antes da gente entrar no assunto aqui do direito do consumidor, fala pra mim, Fred, como é que tá a expectativa das eleições? Quem são os candidatos, as convenções? Fala pra nós. Novidade de hoje, notícia fresquinha. Fala aí, Fred. Não sei se você tá sabendo aí. Calma aí, depois a gente fala. Mas vamos falar aqui, Fred. Na nossa bolha, né? Quem são os candidatos a vereador representando os servidores que você sabe? Vamos lá. Olha, tem vários servidores. Você se lembra? Fala aí. Rapaz, o primeiro que me vem na minha mente, assim, lembrando de servidor, é Fred do Ferreira. Fred do Ferreira, candidato. Eu tenho que falar que eu venho votando até o dia 15, eu sou pré-candidato. Mas quem? Fala aí. Tem a representante do sindicato. Elane. Tem o pessoal da Guarda Municipal lá que na Guarda Municipal tem Levino e Andro e Fabinho Sorriso. Na saúde também temos vários. O importante é que o servidor ele não se conforme com o que vem acontecendo. Se tem coragem de lutar, de colocar o nome à prova, eu parabenizo todos vocês que, assim como eu, tem coragem de enfrentar o sistema, não tem medo de sofrer perseguição, represária, e vem aqui lutar e defender o que a gente acredita, que é o melhor para todos nós, servidores e também população atendida por nós. Dá um close aqui, Josué. Eu vou falar uma coisa aqui. A minha opinião, hoje, como que eu penso. Em primeiro lugar, a escolha para mim, para vereador ou prefeito, em primeiro lugar, alguém da minha categoria. É a primeira coisa que eu penso. Não tem ninguém da minha categoria. É o servidor. Eu deixo isso bem claro para as pessoas. O servidor que escolhe candidato que não está ali junto dele no dia a dia acompanhando, ele vai sofrer mais 4 anos. Por mais que essa pessoa, Fred, talvez você ache que não te represente, mas nós temos mais condições de cobrar dessa pessoa. Firmino, no caso nós temos aí 14 mil servidores nativos e 6 mil aposentados. Dá para eleger quantos candidatos? Se a gente dá para eleger metade da Câmara Municipal. Da Câmara. Mas aí então não adianta, após as eleições, os servidores reclamarem do que é votado na Câmara que prejudica o servidor. Porque a hora de mudar é agora. O servidor tem que ter representantes lá, e não só um, não só dois, não só 3. O máximo possível de servidores. Mas, Fred, olha só, a questão, o problema não é a gente eleger o servidor, é a gente eleger alguém que tenha comprometimento com a causa. Porque se você analisar, olha só, vamos botar aí, Rafael Diniz era o quê? Servidor. Certo? Se Rafael Diniz é um contrapeso na política. Mocaibe era servidor, não era? Mocaibe era servidor. Então, se a gente colocar aí também para vereador, teve várias pessoas que foram eleitas, servidores, mas que... Bom, vou botar aí. Mas eu vou falar por mim agora. Não, é que você Rafael Diniz vem de família política. É servidor, mas é de família política. Mas nunca foi comprometido. Mocaibe também de família política. Fala o seguinte, quer botar servidor? Bota aquele servidor que acorda cedo, come pão com manteiga, pega ônibus, enfrenta fila para almoçar na hora do almoço. Sabe da realidade. Aquele que vive o dia a dia do servidor, para depois
depois você chegar lá na Câmara lá, poder cobrar dele. Poxa, nós continuamos passando por esses problemas que você tava lá, você viu, você sabe o que você tá fazendo para resolver. Agora uma pessoa que nasce em berço de ouro, com política hereditária ali que vem dando tudo, até o poder na mão. A pessoa não tem interesse em defender causas dos servidores. Por mais que ele seja servidor, ele vai defender a causa da família dele. Causas familiares. Ô Fred, deixo bem claro aqui. Torço mesmo de coração, embora eu tenha minhas análises, para que você se eleja, Elane se eleja, Fabinho Sorriso se eleja, André Maluante se eleja, Levino se eleja. São as pessoas. E tem o Wanderson também é candidato? O Wanderson é candidato? O Wanderson? Eu não sei se o Wander é candidato, não vi falar ainda. E que o Wanderson também se eleja. Por quê? São servidores, embora alguns aí a gente tenha uma divergência. Primeiro, eu vou pedir a você nesse tema de eleição, a gente deixar pro próximo programa para falar. Não, eu sou uma pincelada, Porque eu, pessoalmente, eu ainda não posso me declarar. Eu ainda sou pré-candidato até o dia 15. Tá. Então eu não tô pedindo voto, não tô me declarando candidato, nada disso. Eu sou um pré-candidato conversando sobre os problemas aqui da cidade, dos servidores, mas na próxima semana a gente fala abertamente sobre projetos e ideias. Então vamos ao nosso tema de hoje. A nossa querida Cleide está aqui. Eu também tenho uma reclamaçãozinha, Cleide, quanto a essa empresa que você vai falar. Mas Cleide, fala para nós, qual o motivo você está aqui hoje? Se apresenta, por favor. Meu nome é Cleide, eu sou funcionária pública há 20 anos, trabalho no Ferreira Machado, na farmácia. O que acontece? Segunda-feira, eu amanheci sem luz, às 5 horas da manhã. Achei que fosse um problema no bairro. E tentei ligar, mas eu estava com pouca bateria no celular. Fiquei aguardando, sei lá, mas alguém reclamar, né? Alguma coisa. Aí minha filha acordou às 8 e disse que o problema era só lá em casa. Eu falei, mas como só lá em casa? Aí fui pro celular e fui verificar junto ao banco se o banco tinha estornado o meu pagamento. E também estranhei porque eu fui dormir 11 horas da noite e tinha luz. A empresa não corta a luz de madrugada. Aí fui ver, só lá em casa estava sem luz. Aí começamos a ligar às 8 horas da manhã e eles dizendo que era prioridade, que até às 13 horas ia consertar, tal. Passou um caminhão lá pro lado de meio-dia e só passou, foi embora. Aí, a partir das 13 nós voltamos a ligar, insistindo. Aí eles dizendo, não, vai consertar. Só uma dúvida, a sua conta de luz estava em dia? Estava paga? Eu pago a conta de luz no dia que a gente recebe, no último dia do mês. E a minha conta vence dia 10. Então já estava paga com antecedência. Eu pago sempre, vamos dizer, com 10 dias de antecedência, no mínimo. Aí peguei, falei assim, aí tá aguardando. Aí apareceu um rapaz funcionário da Enel, com um carro de passeio, chamou a gente, vamos conversar. Aí ele falou que nós fomos roubados. Eu falei, roubado como? Levaram os fios que vão do poste até minha casa. Nesse caso. Então o problema é Enel. Não, nesse caso não foi você que foi roubado, foi a Enel que foi roubada. Porque da rua para o relógio é da Enel. A responsabilidade da pessoa é do relógio para dentro da casa. De casa. Então ela não pode dizer que você foi roubada. A Enel foi roubada. Então eu tô sabendo disso agora. Eles me disseram, você foi roubada. Aí eu falei, e aí? Ele falou assim, não, tá vindo um caminhão para consertar. O caminhão chegou mais ou menos umas 17 horas, 17h30 mais ou menos. Olhou, aí o rapaz falou assim, eles não têm como consertar, não é esse caminhão, tá vindo outro caminhão para consertar. E tanto o caminhão que estava quanto o rapaz foram embora. Isso eram que horas já? Já eram umas 18 horas. Então, vai pro segundo dia, primeiro dia. De 8 da manhã já é o segundo dia. Aí de manhã do dia seguinte... Sem luz ainda. Aí já se passaram 24 horas. Quantas pessoas são na sua casa? Eu estava com 5 pessoas porque... Tinha algum idoso lá? Não. Só criança. Tinha uma criança, mas era visita. Mas era uma criança. Tinha uma criança. Aí, 8 horas da manhã voltei a ligar. Aí eu já não era mais prioridade. Já 2 noites sem energia. Não, eu já não era mais prioridade. Eles só me diziam que eles tinham tempo para consertar. Qual é o tempo? Não, a gente está vendo aqui. Aí a vizinha veio, carregou meu celular,
veio quando ela me devolveu, eu mudei roupa e fui para Enel. Cheguei lá, falei com a menina que me atendeu primeiro, naquela primeira entrada ali. Falei com ela, olha, eu preciso de atendimento, eu estou sem luz desde 1h de ontem e eu só saio daqui após minha luz ser restabelecida. Ela falou assim, me deu um papelzinho e eu aguardei ser atendida lá dentro. Aí fui conversar com a menina, aí falei, olha, está acontecendo isso, estou sem luz, 2 caminhões foram lá em casa, não resolveram, foi um carro de passeio, também não resolveu, e eu estou sem saber. Aí ela pegou, virou para mim e falou assim, eu estou pedindo aqui o conserto, até o papel aqui está dentro da minha bolsa. Você tirou foto, Ney? Tirei. Tirou a foto, sim. Eu vou estar postando a foto. Aí, deixa ela só concluir. Aí ela pegou e virou para mim e falou assim, nós temos 24 horas para consertar. E já vai dar 48, né? E já estava indo para 48. Aí eu falei assim, bem, eu daqui dentro não saio, enquanto não tiver um caminhão em frente à minha casa. Aí ela falou assim, tá, a senhora que sabe. Aí eu peguei, fui lá no cantinho, na última poltroninha e sentei, fiquei lá, aguardando. Não abri minha boca, não falei nada, tô lá. Aí quando deu umas 16h30, mais ou menos, a mesma menina que me atendeu pela segunda vez, veio e falou assim, a senhora tem que ir embora, a gente está fechando. Eu falei com você que eu não vou embora. Daqui ninguém me tira enquanto não tiver... Se a gente já tinha sacado ali, tô aqui na Enel, né? Joga na mídia. Joga na mídia. E ela falou que eu não podia filmar lá dentro. Eu fui proibida de filmar lá dentro. Aí eu peguei e falei assim, olha, daqui eu não saio. Se você chamar a polícia, pode chamar a polícia, eles vão me levar arrastado. E vão me deixar lá na frente. Essa é corajosa, hein, Fred? Porque eu não vou sair daqui. Aí, tal... Bota a foto aí, José, do caminhão na frente da casa da Cleide aí. Olha lá. Isso aí depois... IPS. Isso depois que eu criei o Rebu todo dentro da Enel. Eu só saí da Enel a hora que eu recebi essa foto da minha filha. Porque quando a minha filha... O que é essa foto? O caminhão na sua casa? A minha casa onde está esse carro em frente aí. Essa é a minha casa. É na rua... Rua Prudêncio Bessa. Aí tá okay, veio a gerente da Enel, a senhora vai sair. Eu falei, não vou. Você me arrasta daqui, você chama segurança, você chama a polícia e tal. Enquanto você não me disser que o caminhão está em frente à minha casa e meus filhos me mandarem uma foto dizendo que está, eu daqui não saio. Eu vou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar. Eu não estou quebrando nada, eu não estou gritando, eu não estou fazendo escândalo. Só, dona Cleide. Então, olha só. A casa da senhora, onde está ali... Esse carro aqui, ó. Aqui é a calçada da minha casa. A calçada. Aí onde foi cortado? O poste, entre o poste e aquele poste que está ali, ó. Interno, o poste da senhora. Aquele poste que está do lado direito aqui, para mim, é o poste da minha casa. Aí foi cortada. Foi cortada. Eles subiram no muro da casa da minha vizinha e cortaram o fio ali do poste da minha casa. Afetou só a senhora? Só. E o do poste grande, do poste da rua. Ali ficou um fio pendurado, 4 fios pendurados e um fio na rua, porque eles carregaram só 3 fios. São 4, eles carregaram 3. Eles estavam na pressa. Ali não é, ali é da Enel. É da Enel. Ô, Cleide, eu quero agradecer você e parabenizar você pela coragem de ficar dentro da Enel. E quero dizer para todos os diretores da Enel aí, uma cliente que paga as contas 10 dias de antecedência, a 48 horas sem energia na sua casa, ficou dentro da empresa aí para ter o seu direito garantido. Vocês chamarem a polícia por uma pessoa que paga em dia, paga adiantado. Que covardia é essa, Enel? Abriram um BO. Abriu um boletim de ocorrência contra uma cliente que só queria ter o seu problema resolvido. Que covardia é essa? Ela é contribuinte. Vocês vivem do imposto do contribuinte. O contribuinte paga para ser atendido. Energia elétrica é uma coisa básica. Você não pode deixar uma pessoa 48 horas sem energia e negar o direito da pessoa, exigir o que lhe é de direito, negar o direito da pessoa até de reclamar. Que pouca vergonha essa está acontecendo aí na Enel, gente. O contribuinte paga
contribuinte paga para ter energia. Se não pagar, a energia é cortada. Uma cliente com energia paga antecipado. Em dia, antecipado. 2 dias sem energia. Vocês chamarem a polícia para essa cliente, isso é uma vergonha. E a dona Cleide, deixa eu concluir, Fred. Aí eles continuaram me ameaçando, a polícia chegou e eu falei com ele, olha, o senhor não vai me levar daqui carregado, com os meus pezinhos, eu fiz assim, com os meus pezinhos, eu não vou, eu só saio daqui carregado. Ele falou pra mim, eu não posso botar a mão na senhora, porque a senhora não está fazendo nada de errado, a senhora não está quebrando nada, não está gritando, não está nada, a senhora está simplesmente exigindo o seu direito. O próprio policial reconheceu. Sim, ele reconheceu. Também pro policial que foi chamado. Na verdade, ela era que tinha que abrir. Chamar a polícia pra ele. Porque o direito dela está sendo lesado e ela está pagando dinheiro. Isso pra mim é furto. Eu já tinha procurado um advogado. Entendeu? Aí, os meus filhos muito preocupados, né? Porque eu seria presa, com medo de eu ser presa, e a gente estava sem dinheiro. Se eu fosse presa, não teria como eu sair de lá, de pagar fiança. Eu falei, eu vou ficar presa, vou perder meu réu primário, mas eu não saio daqui enquanto vocês não me disserem que o caminhão tá lá. Aí o policial foi lá para dentro, voltou, saiu do espaço que eu estava, foi lá para trás, e eu continuei lá quietinha. E meus filhos me ligando, eu não atendendo. Aí, por final das contas, minha filha falou assim, mãe, o caminhão está aqui na frente. Eu falei, mande uma foto. Isso aí. Porque eu não acredito. Vocês podem estar mentindo pra mim só pra me sair daqui. Aí foi quando eles me mandaram essa foto. Aí eu apanhei, cheguei, levantei e falei, agora eu estou indo embora. O caminhão está na frente da minha casa. Com um detalhe, se ele não consertar, amanhã, no primeiro horário, eu estarei sentada aqui de novo. Fui lá, falei com o policial. Aí eu falei, tô indo embora. Ele falou assim, muito bem, a senhora está cumprindo tudo o que a senhora falou. A senhora está muito certa. Mas mesmo assim, ela vai abrir um boletim de ocorrência. Ela falou assim, você faltou com respeito. Eu falei, em momento nenhum eu faltei com respeito com você. Lá, tem filmagem, inclusive pega até áudio. Entendeu? Eu não faltei com respeito com você. Eu simplesmente estou aqui exigindo o meu direito de ter a minha luz na minha casa. Dona Cleide, eu deixo essa história, esse fato ocorrido com a senhora como exemplo para todos os consumidores aí de Campos que vem sofrendo não só com a Enel, mas também com a Águas do Paraíba. Se você paga a sua conta, se você está com o seu boleto, com a sua conta em dia, não deixe ninguém te prejudicar, lhe negar o que lhe é o seu direito. Se você pagou sua energia, não importa o que aconteceu do seu portão para a rua. A Enel, ela tem um prazo para resolver. Ela recebe para isso. Ela é a concessionária. Você não pode escolher outra empresa. Você é obrigado a ter o serviço da Enel. É obrigado a pagar todo mês a conta de luz da Enel. E a Enel é obrigada a te atender da melhor forma possível. E não foi o que aconteceu aqui com a nossa amiga Cleide. Parabenizo sim pela coragem, porque é uma mulher de coragem de sentar lá e só sair com o seu problema resolvido. Agradeço também por ter a coragem de vir aqui num programa ao vivo e contar o fato ocorrido, que serve para todas as pessoas que estão vendo saber como proceder. Não deixe te humilhar, não deixe ninguém pisar em você estando no seu direito. Ô, dona Ney, da Cleide, eu recebi uma notificação de corte, porque já ia vencer a segunda conta, né? E aí a gente procedeu para poder pagar. Só que eles foram lá e, tipo assim, eu moro num prédio. E lá eles foram lá e desligaram o interruptor. Na minha ignorância, né? O interruptor desarmou, que isso é normal. Eu fui lá e liguei o interruptor. E aí o que acontece? Começou a vir multa para mim. Eu falei, não vou pagar. Primeiro que eu não fiz nenhum tipo de religação. Eles disseram que eu religuei para minha conta. Segundo que eles não fizeram o procedimento correto, que teria que chamar a gente lá para poder atuar. Então, eles mandaram a primeira, segunda e terceira multa. Entrei com o advogado. Imediatamente o juiz me deu a tutela e foi lá, mandou restabelecer minha conta, tirar meu nome do SPC, que eles colocaram meu nome no SPC, e agora a gente vai entrar com uma ação. Então, eu estou propondo agora para a senhora, em nome aqui do nosso programa, que a gente vai indicar a senhora um advogado, para que a senhora possa buscar ali o seu direito. Primeiro, pelo constrangimento que a senhora passou.
Segundo, com certeza alguma coisa deve ter estragado nesse tempo. Ninguém vende geladeira 24 horas. E se terceiro, para poder, se eles abrirem um boletim de ocorrência, com certeza a senhora vai precisar se defender, certo? E a melhor defesa é o ataque, certo? No caso dela ser servidora pública, o sindicato bota um jurídico lá de graça? Então, o que acontece, Fred? Deveria pôr, né? A gente paga mensalidade lá no sindicato. Foi uma questão particular dela. Mas ela pode buscar o sindicato para ver se de repente pode mediar. Mas aí existe especialista nisso, entendeu, Fred? Pessoas que já trabalham com isso. Já sabe, porque, olha só, o fornecedor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a obrigação de fornecer os serviços, certo? Existe uma chamada concessão. Quando ele deixa de cumprir, ele está lesando esse servidor, esse consumidor. Então, o que aconteceu ali foi uma interrupção dos serviços e não houve nenhum tipo de reparação para o tal. Imagine você aluga um carro, você depende daquele carro para você trabalhar. E aí o carro ele dá defeito. O que a concessionária tem que fazer? Te dar um outro veículo. E ali a luz não foi restaurada. Eles não deram uma outra forma, ele não teve uma outra ligação para que a casa dela pudesse funcionar. Então você imagina se tivesse ali uma pessoa acamada. Você imagina se tivesse uma criança necessitando de aparelho, entre outros. Então, fora o mau atendimento, o constrangimento quando a pessoa procura a polícia, quem é de direito para dar uma solução. Entendeu? Porque quem está fora não sabe o que está acontecendo ali. Por telefone não resolveu nada. Pessoalmente foi mal atendido. Fred, olha só, a ignorância... Tem que melhorar muito a N. Da N. Olha só. Existe uma coisa chamada horário, que a gente estabelece como norma, como padrão, certo? Se ela não teve o atendimento dela atendido, esse horário se estende. Entendeu? Sim, ela existe alguém uma coisa tem que dar uma solução enquanto ela está ali dentro. Quando você entra no banco. Isso. O banco fecha, mas você está lá dentro. Certo? Enquanto não resolver o seu problema, ninguém vai te botar para fora. Agora, essa coisa de não poder filmar, não existe isso. Até porque ela está numa concessão pública. A Enel, a Água do Paraíba, era uma concessão pública. Então, se eles estão numa concessão pública, eles não podem proibir que as pessoas filmem. E o pior é que esse tipo de serviço não tem concorrência. Nem da Enel, nem da Água do Paraíba, não tem concorrência. Você é obrigado a ser atendido por eles. Pela concessão do governo. Porém, eles também têm as obrigações deles. Você que teve sua luzinha cortada e está vendo multa, não pague, até porque que existe todo um procedimento. Existe um procedimento que precisa ser feito e geralmente eles não fazem esse procedimento, porque sabe que o consumidor vai lá pagar. Mas deixa a dona Neide concluir, dona Creide. Aí ela virou para a menina antes disso, tinha me dito que o caminhão iria para lá. Aí eu falei, ele saiu de algum lugar para ir lá para casa, que horas? Às 16h15. Eu falei, então ele tá indo de Tartaruga, porque eu moro aqui no centro, moro no IPS. Daqui, pertinho, não chegar lá até agora. Não, porque quando a senhora vai embora que o caminhão vai chegar lá. Eu falei, eu vou embora após o caminhão chegar lá. Enquanto o caminhão não chegar, eu vou dormir aqui, gente. Eu já vim preparada para dormir aqui. Eu vou me encostar aqui e vou dormir. Não vou sair daqui, não sai, ninguém me tira. Aí ela viu que o policial não ia tirar. Porque eu não estava fazendo nada demais, estava simplesmente reivindicando meu direito de ter a luz. Acabou, não fechou. Se você não atende o cliente, você vai continuar ali. Eles são obrigados a atender a dar uma solução. Tem que dar uma solução pro problema. Entendeu? E realmente saí de lá com o caminhão no meu portão e foi restabelecida a luz. Após eu chegar em casa, 1h30, demoraram. Já era de noite. Já. Quando eu voltei para casa, já era de noite. Não, já ia ser a segunda. Já ia ser a segunda. Você cortou uma noite antes, você dormiu sem energia. Não, foi de segunda para terça. Aí, terça-feira, eu não esperei, Fred. Sim. Terça-feira eu fui lá. Isso foi terça. Com certeza. Eu não espero. Porque eu acho o seguinte, temos que ser respeitados.
Agora, eu passei muito constrangimento de ver um policial me pedindo meus dados e dizendo que abriu um boletim de ocorrência por ela. E ela falando, eu quero, porque ela me faltou com respeito. Quem me faltou com respeito foi ela. Uma servidora pública, uma mulher trabalhadora do município, né, passar um constrangimento desse. Com a minha luz tem paga. Tem que chamar a viatura, chamar a polícia para a pessoa. Não sei, não. Hein, Vermelho? Concorda ou não concorda? Então, eu acho o seguinte, Fred. Como que chama a polícia para uma pessoa que está procurando solução para um problema? Polícia chama para quem quer problema. Ela não foi lá arrumar problema, ela foi lá arrumar a solução pro problema que a Enio resolveu para ela. A Enio que tinha que resolver o problema, ainda chama a polícia para uma pessoa que trabalha, que tem seus compromissos em casa, que tentou resolver por telefone, nenhuma solução foi dada. Tem muitas ligações para lá. A pessoa vai pessoalmente lá e chama uma viatura de polícia para a pessoa, né? Isso é um constrangimento. Dona Cleide, olha só, a senhora não sabe quem foi o nome da pessoa? Não, mas eu tenho que ir lá no quartel pegar o BO. Eu tenho que ir lá. Então, eu acho o seguinte, o primeiro passo, Fred, é a gente tentar, por exemplo, que essa ação não prospere. Não há interesse da Ana, você não desrespeitou, certo? Mas a senhora se sentiu prejudicada. A senhora quer entrar com uma ação? Quero. Então, daqui a pouquinho eu vou passar o telefone do advogado, a senhora vai entrar em contato com ele, né, Fred? A Ana é campeã de processos judiciais no estado. E perde toda. Não tem nenhuma empresa que tem mais processo do que a Enio contra. E me diz uma coisa, foi a primeira vez que acontece isso com a senhora? Em relação de cortar a luz, sim. Mas eu já tive problema que eles fizeram uma leitura errada. Na época, meu marido chegou dentro de casa furioso, porque a conta, vamos dizer, a minha conta era R$300 e eles fizeram uma leitura de R$900. E aí? Aí eu peguei, liguei para lá, aí eles viram que o relatório estava errado e me mandaram um aviso de corte para me pagar. Eu falei, é um absurdo. Na época, eu pagava na casa lotérica. Eu ia à casa lotérica com um aviso de corte para pagar minha conta. Constrangedor, né? Não, eu penso assim. Eu queria a segunda via da minha conta correta. Aí eu entrei lá, fiz coisa lá, até que eles me deram a conta correta. É muito difícil, né? Adriano, lê os comentários, por favor, aí, Adriano. Tá participando conosco a Denise, né? A Denise Barreto. Boa noite, isso aí, mulher. Parabenizando pela atitude aí da nossa amiga. Isso aí, tá sendo um exemplo de guerreiro. Cleide, Fred, nosso amigo Adriano. Agora eu vou virar um pouquinho a chave. Eu gostaria muito, Cleide, que essa atitude da senhora, a gente pudesse reverter isso. Para que todos os servidores tivessem a mesma atitude quando os nossos governantes viessem com essa atitude de negar o nosso direito. É verdade. Daqui eu não saio, daqui não é mentira. Eu lembro que na época da manifestação eu falei, vamos acampar no SESEC. Isso. Mas ninguém teve coragem. Sozinho eu não posso ser soldado de um exército só. Ali fora estava muito cômodo para o governo. Sim, ali fora tudo Rosinha, bem. quando foi prefeita, ela acampou dentro do SESEC. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Fez igual a Dona Cleide. E aí de quem meter essa mão nela. Por quê? Porque não estava cometendo um crime. Exatamente. É um local ali que é para atender o público, então o público tem que estar. Pode ficar ali. Esse direito do consumidor, que a gente traz também agora, o direito do servidor, que nós possamos também ter essa coragem. Assim como nós temos com o órgão público, no caso foi a Enio, a Água do Paraíba, entre outros, que nós possamos trazer isso para os servidores. Que quando tiver que fazer uma manifestação, não só para os servidores, para só sair daqui com resposta. Para toda a população. Se a população soubesse a metade dos direitos que tem, sim, Fred, nossa cidade seria outra, o estado, o país seria outro. Nós temos direito do consumidor, direito do trabalhador, direito de ir e vir. Tem muitos direitos que são negados e direitos e deveres. Nos exigem muito que cumpramos os nossos deveres, a população. Mas os nossos direitos não são negados. Ô Fred, a família lá do Parque Cidade Luz mandou os agradecimentos. Aquela denúncia que nós fizemos. Da Água do Paraíba? Isso, nós fizemos a denúncia aqui na quarta.
quarta, na quinta pela manhã a equipe já estava lá Isso trabalhando. Aí, sinal que o nosso programa está sendo E essa água? assistido. Como é que tá essa água? Só tá bebendo essa... Não, já gastei mais do que eu pago por mês de luz comprando água mineral. Aí, Fred, tá Tá bravo essa água, horrível. né, Essa água do Paraíba Não tá tem horrível. condições de comer, de fazer comida. Não tem condições de escovar dente. Olha, Fred, o negócio é bravo, né? Há relato de algumas pessoas que ao tomar banho tá tendo ferida no corpo. Eu, graças a Deus, não tive problema não, mas com relação a comer, o que beber acontece? essa água, impossível. Essa água, eu sei que algumas vezes a gente tem uma coceira no corpo. Eu acho que é pelo excesso de produto que eles colocam. Então, eu acho que tinha que ter quem são esses órgãos que tinha que ter uma reguladora aqui no município para poder regular os Paraíba. Posso falar só uma coisinha? Pode falar, fica à vontade. Eu recebi minha conta de luz esse mês com um resíduo de janeiro. Sim. Pagar um aumento relativo a janeiro. Retroativo. Nós falamos sobre isso aqui no... Da água Gente, também. da água, é da água. Paraíba, daqui a pouco... Não, e a CPI? A CPI Cadê a que iam CPI fazer. da água do Paraíba, cadê, gente? Falar para Esqueci. todos vocês aí, população, ouvintes. Artigo 1 da nossa Constituição Federal. Artigo 1º, né? Todo poder emana do povo. O poder emana de vocês, de nós. Então não vamos aceitar covardia, nem nenhum tipo de irregularidade com os nossos direitos. Vamos lutar porque o poder sai do povo para os governantes. Dona Cleide, quero agradecer a presença da senhora aqui mais uma vez, né? Muito obrigado. E sempre que tiver algum assunto aqui, principalmente, hoje nós trouxemos aqui, Fred, sob o olhar, não de uma servidora, mas sim por uma dona de casa, que sentiu na pele o que esses órgãos fazem conosco. Então, muito obrigado. Sempre que tiver, sempre que puder participar por telefone, fica à vontade. Seja sempre bem-vinda. Tá? Muito obrigada. É um exemplo de luta, O né? programa estará sempre aberto aqui, mas que nós possamos depois contar com essa garra sua. Agora vamos, Pra quando a como gente for sempre, cobrar dos fazer a governantes. nossa oração de encerramento nos minutos finais. Passo a palavra a meu irmão Adriano Reziguier. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento faço menção de todos aqueles que estão nos assistindo. Quem sabe, Senhor, neste momento há uma pessoa, meu Pai, desanimada pelos embates da vida. Quem sabe, Senhor, essa pessoa se encontra em uma situação emblemática, difícil, que o Senhor possa dar a ela força para continuar lutando por ela, lutando pela sua família, pelas pessoas ao seu redor. Toma também nas tuas mãos esse chefe de família que vem, Senhor, batendo em várias portas e até o momento a porta não se abriu. O Senhor é soberano e nas tuas mãos tem todo o poder. Peço-te, ó Pai, que nesta noite o Senhor trabalhe em favor daqueles que precisam, do necessitado, do aflito. Diz a tua palavra que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Que o Senhor possa enviar o socorro, o livramento, o escape, aquilo que essa pessoa mais necessita. Meu Deus, que o Senhor possa nesta noite escrever uma nova história e dar a essa pessoa, meu Pai, vitória por intermédio do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Valeu, gente! Tchau.
respeito disso, nenhum país apoiando, não apoia, o que quer dizer que não apoiam, tá certo? Aí por uma questão diplomática, de bom relacionamento, também não foram rechaçar uma proposta que, aliás, não estava formalizada, portanto não era possível rechaçar, mas ninguém se manifestou. Eu acho que foi um balão de ensaio que não deu certo. Agora, o que o chanceler Mauro Vieira vai fazer na Colômbia e o presidente Lula também? Conversar sobre, não é uma solução, é sobre o que eles vão fazer. Colômbia, mas principalmente o Brasil, que é líder regional e erode o seu capital de liderança com esse tipo de atitude. Na verdade, agora a questão já não é Venezuela. O que farão Brasil e Colômbia? O Brasil só não está falando sozinho porque tem a Colômbia, porque senão estava falando sozinho. Como sair dessa enrascada, a chamada camisa de 7 varas? Está um pouco sem saída e um pouco não, muito. E é sobre isso que eles vão conversar. Ô Vilela, essa saída do México tem a ver com passação de pano para a eleição na Venezuela ou tem a ver com o desgaste? Isso não vai para frente e daqui a alguns dias ou até semanas ninguém mais vai falar sobre a eleição da Venezuela? É um pouco dos dois, viu, Tiago? Porque é algo que, nesse momento, os 3 países se colocaram numa situação que não tem como andar para frente. Ou desiste, ou vem com alguma saída de deixar o assunto esfriar, ou então os países não têm elementos, não têm possibilidades. Você vê que essa proposta ventilada de uma nova eleição, por exemplo, é algo que ninguém levou a sério. É algo que realmente não tem cabimento, não tem lógica imaginar. Então tá bom, olha, fizemos uma eleição fraudulenta, mas a partir de agora ninguém mais pode fraudar, viu? Mas é algo que não tem lógica, não tem cabimento. Então, hoje, Brasil e Colômbia, já que o México pulou fora, Brasil e Colômbia estão numa enrascada e nessa conversa os chanceleres vão ter que tentar pensar numa saída diferente para tentar sair desse enrosco, porque a situação dos países é bem difícil. E por falar em enrosco, no leste europeu, Kiev anunciou nesta quarta-feira que o exército ucraniano avança na região russa de Kursk e pretende criar uma espécie de zona tampão e corredores humanitários. Assunto para o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Oi, Luca, boa noite, bem-vindo. E de que forma essa guerra vai se desenrolando, aumentando, claro, a própria temperatura no leste europeu? É isso mesmo, Tiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Realmente nós temos esse efeito surpresa da incursão de Kiev, tendo os seus primeiros resultados aqui dentro da Rússia. Inclusive, há cerca de uma semana, muitas dessas regiões já estão sendo controladas por soldados ucranianos, o que obrigou a evacuação de mais de 120 mil pessoas, tanto do Oblast de Belgorod, o primeiro que faz fronteira com a Ucrânia, como também o Oblast de Kursk, esse que é mais importante, mais populoso e que de fato está mais próximo ainda da capital, apesar da distância de praticamente 600 quilômetros do Kremlin. Nós vemos, todavia, que Kiev quer não só avançar com as tropas dessa região, mas criar, como você bem colocou, uma região tampão, uma zona tampão, ou no jargão militar, uma buffer zone, que seria exatamente para prevenir com que os ucranianos recebessem ataques por parte dos russos e também facilitar o corredor humanitário eventualmente e a troca de prisioneiros entre russos e ucranianos, algo que o governo do presidente Putin não concorda e disse que vai continuar repelindo essas forças com drones, com mísseis, apesar do controle de fato de cerca de 500 a 600 quilômetros quadrados estarem na mão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Neste momento nós vemos que após vários meses de não conseguir grandes avanços no aspecto da reconquista de seus territórios, o exército ucraniano levantou a sua moral e está acreditando nessa nova estratégia que vai eventualmente, na visão deles, obrigar com que os russos voltem à mesa de negociação e possam inclusive trazer alguns pontos mais favoráveis para essa negociação territorial principalmente. Os Estados Unidos dizem que não tem nada a ver com esta operação, disseram também que não participaram da inteligência envolvida nela e acreditam que esse será um grande dilema para que Putin possa resolver com seus ministros durante as próximas semanas. Eu que estou na Rússia nesse período, Tiago, posso ver nos noticiários uma preocupação excessiva do governo
governo em mostrar às pessoas que tudo está tranquilo, ao mesmo tempo que há pessoas despreocupadas aqui na região de Moscou com o que está acontecendo em Kursk, acreditando que o exército logo mais repelirá este ataque. Vamos ficar de olho para ver o que de fato vai acontecer, mas essa informação que tem chegado ao longo dos últimos dias impressionou a todos aqui na Europa. Você traz toda a repercussão, né, todas as informações diretamente aí da Europa, e daqui a pouco outras informações também. Você volta na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Sobre esse assunto ainda, a temperatura aumenta na guerra no leste europeu com o avanço de soldados da Ucrânia. Nosso entrevistado agora é o professor de Direito Internacional, Manuel Furrella. Tudo bem, professor? Sempre uma honra te receber aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço. Boa noite. Ô, professor, eu queria perguntar o seguinte: desde o início desse conflito, o senhor participa da nossa programação e a gente vem falando muito sobre quem ataca e quem é o atacado, mas não sei se o senhor concorda na sua análise internacional. Esse é o primeiro momento em que a Ucrânia mostra um certo tipo de força, mas será que esse avanço, essa tentativa de voltar a tomar os territórios, o senhor acha que esse cenário da guerra pode mudar consideravelmente? A Rússia teme alguma coisa da Ucrânia ou é só um momento, professor? Infelizmente é só um momento. Por que eu digo infelizmente? Porque, por óbvio, o que a gente torce é para que a Ucrânia tenha força suficiente para repelir de vez essa invasão russa em seu território. Então, nós temos aí um cenário onde a Ucrânia faz algumas pequenas conquistas e a Rússia vem estabilizando os territórios conquistados dentro da Ucrânia. Então, a variação nos últimos meses tem sido muito pouco. Então, essa grande novidade dos últimos dias é propriamente que a Ucrânia teve capacidade militar de ingressar dentro do território russo e lá combater e lá conseguir manter, pelo menos por enquanto, manter-se dentro do território. A gente sabe que a Rússia é muito mais poderosa do que a Ucrânia militarmente falando, isso mesmo em termos convencionais, já que em termos nucleares somente rivaliza com os Estados Unidos. Aí são mais de 5 mil ogivas. Nem de perto nenhum outro Estado, a não ser os Estados Unidos, tem algo parecido. Mas em forças convencionais também. A rivalidade é só com os Estados Unidos, que nesse quesito é muito mais poderoso, mas nenhum outro Estado tecnicamente seria. Então a Ucrânia ter a capacidade de se manter esse tempo todo, de resistir à invasão, é uma grande conquista, mas o determinante seria ter força suficiente para expelir do seu próprio território. Mas é uma novidade que significa a fragilidade russa. Veja só, uma incursão dentro de um país tão poderoso, de tropas de um país considerado inferior militarmente, é uma grande notícia, mas possivelmente algo pontual que não vai servir por um processo de negociação do gênero. Nós desocupamos territórios russos em troca da desocupação de territórios ucranianos. Provavelmente algo circunstancial, relevante, mostra a fragilidade, mas acho que por enquanto é só algo pontual. Atores que poderiam ou entrar nessa guerra ou que estão apoiando a própria Ucrânia. O governo americano diz que não tem nada a ver com o que está acontecendo, com essa incursão, com essa tentativa de se recuperar os territórios. O senhor acha que se o governo americano adotasse outra postura, a própria Ucrânia teria mais armas, vamos dizer assim, literalmente, né, para enfrentar a Rússia? Até tem um pouco a ver com ações europeias, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, nos últimos meses, porque armas mais poderosas foram entregues à Ucrânia, inclusive que potencialmente permitiriam com que a Ucrânia tivesse condições de atacar diretamente a Rússia. Tanto é verdade que essas entregas de armamentos foram duramente criticadas pelo Kremlin, propriamente diretamente por Putin. Então, sim, houve o recebimento de armas que tornaram o país mais poderoso, até mesmo por essas incursões aí que a gente está acompanhando. De qualquer forma, a entrega de armas com poder determinante
para que a Ucrânia vire o jogo, apesar de ser um desejo do país, provavelmente elas não serão entregues, porque há uma linha tênue nesses conflitos, digamos assim, indiretos ou por procuração, né? Qualquer uma dessas expressões que a gente acompanha por aí. Qual é o limite? Estados podem apoiar as partes em conflito, né? Isso é até aceitável internacionalmente, algo que principalmente durante a Guerra Fria se consolidou, mas não a ponto de fazer com que um Estado vire o jogo por conta do apoio, porque isso poderia significar, na leitura da Rússia, um envolvimento direto da União Europeia ou propriamente dos Estados Unidos. Em caso de envolvimento direto, a Rússia se sentiria livre também para atacar esses países, a gente teria uma nova dimensão. Então não é algo tão simples quanto parece. De qualquer forma, os Estados Unidos vão ter que aumentar sim o seu apoio, caso contrário, a Ucrânia vai continuar cada vez mais fragilizada e podendo inclusive perder mais territórios. Mas uma grande virada de jogo, que seria o desejável pela própria Ucrânia, improvável pelo motivo que eu falei, por poder haver uma leitura de envolvimento direto, de participação de outros estados na guerra. Aí seria um redimensionamento, uma demonstração de que teria outros players além propriamente de uma guerra Rússia-Ucrânia. Análise do professor Manuel Furrella, de Direito Internacional. Como sempre, professor, obrigado pela gentileza e a gente continua se falando e acompanhando todo esse processo no leste europeu. Um abraço, professor. Um bom resto de noite para todos. Obrigado. Bom, voltando a Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das regras para as investigações de acidentes aéreos. Repórter Janaína Camelo. Janaína, boa noite para você, bem-vinda. Como é que está esse julgamento, hein? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, a maioria dos ministros aqui no Supremo entendeu aí que as atuais regras de investigação e prevenção de acidentes aéreos devem ser mantidas. Porque o que foi analisado aqui, uma ação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, isso lá em 2017, questionando alterações que foram feitas no Código Brasileiro de Aeronáutica por uma lei de 2014 aí, que são alterações referentes a procedimentos de investigação e prevenção de acidentes aéreos conduzidos pelo CENIPA, também tratando aí de compartilhamento dessas informações entre o CENIPA e outros órgãos e também com a Justiça. Então, essa ação, ela não estava prevista inicialmente, ela foi incluída depois do acidente em Vinhedo, da tragédia que aconteceu na última sexta-feira. Então, uma dessas regras que estavam sendo questionadas, a que determina que dados de análises e também de conclusões aí de investigações pelo CENIPA só podem ser usadas em processos judiciais e processos administrativos por decisão da Justiça. A PGR também alegava e reclamava e criticava aí a precedência que o CENIPA tem aí no acesso a itens de investigação, como, por exemplo, as caixas pretas. Então, para a Procuradoria, essas regras vedariam o acesso de pessoas e órgãos envolvidos aí a informações precisas, necessárias para o andamento de investigações. Então, esse julgamento ele começou lá em 2021 com o voto do relator, que é o ministro Cássio Nunes Marques, aí, alegando, por exemplo, que essas restrições não violam a Constituição, que essas medidas estão alinhadas com padrões internacionais. E aí, hoje, no julgamento, ele leu o seu relatório fazendo essas justificativas. A gente vai ouvir. As investigações podem ocorrer de forma concomitante. Há uma investigação para buscar os culpados e responsabilizar eventuais causadores do acidente e uma outra para prevenir acidentes. E dentro dessa investigação, na busca de culpados, o juiz que preside essa investigação, ele tem toda a liberdade de, a qualquer momento, buscar toda e qualquer prova produzida. Toda e qualquer prova produzida. E aí, Thiago, o ministro Flávio Dino, ele divergiu do voto do relator, defendendo aí uma separação clara entre as investigações conduzidas pelo CENIPA, que são voltadas aí para a apuração, para a prevenção desses acidentes aéreos, e também as investigações judiciais, para a apuração das responsabilidades jurídicas. A gente vai ouvir o que o ministro Flávio Dino disse mais cedo.
essa coordenação no interesse das vítimas, no interesse das suas famílias e no interesse, sim, da prevenção, deve prevalecer por sobre uma presunção absoluta de que a investigação, que não visa a promoção de responsabilidade civil e penal, que é a investigação CIPAER, ande sempre na frente. Então, embora o voto aí divergente do ministro Flávio Dino, a maioria dos ministros aí entendeu que essas atuais regras de investigação e prevenção, elas devem ser mantidas, como, por exemplo, aí o acesso do CENIPA, a prerrogativa do CENIPA para ter acesso aí a esses itens, né, de investigação necessários para o andamento das investigações, e também o sigilo de todas essas apurações sendo liberado somente em caso aí de decisão judicial. Tiago. Janaína, deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Eu sei que mais cedo você acompanhou e falando sobre o ministro Flávio Dino, há uma novidade em relação às emendas impositivas do Congresso Nacional. Em linhas gerais, o que ele decidiu? Pois é, o ministro, ele decidiu suspender todas as emendas impositivas, as emendas parlamentares impositivas, que são aquelas obrigatórias, né, que o governo federal tem a obrigação de pagamento. E dentro daquela questão, de toda aquela história que a gente tem visto aí sobre emendas parlamentares, emendas PIX, enfim. Dentro dessas emendas impositivas estão as emendas PIX, que inclusive o ministro já havia suspenso, né, dias atrás, até atendendo também a um pedido da Procuradoria-Geral da República, as emendas de bancada e também as emendas individuais que têm aí já uma finalidade determinada. Então, isso tudo fica suspenso até que haja aí total transparência e rastreabilidade desses recursos, tudo aí administrado pelo governo federal, pelo executivo. Tiago. Perfeito. Janaína Camelo com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando o dia a dia também do Supremo Tribunal Federal. Até mais tarde, Janaína. Bom, Dora Kramer, discussão das emendas mais uma vez, agora essa decisão do ministro Flávio Dino, e a questão é até que o Congresso Nacional tome providências, tome algumas medidas. Dora. Olha, uma decisão dele, mas que vai passar pelo plenário, né? De qualquer maneira, isso vai provocar, claro, a reação do Congresso já estava com aquela primeira decisão, já havia uma reação, isso deve provocar uma reação mais forte, já deve estar havendo nessa altura, evidentemente, porque os deputados querem poder fazer uso das emendas a seu bel prazer. Ninguém discute a prerrogativa do parlamento de usar as emendas, o que não se pode é abusar desse instrumento. Então, por mais confusão que isso gere, atrito entre os dois poderes, é importante que esse assunto, a importância da decisão do ministro Flávio Dino, além da exigência de transparência, é trazer esse assunto, fazer com que o Congresso se coloque em frente esse assunto, porque estava assim algo que não se falava a respeito disso, o Congresso avançando. Eu estava lendo hoje que nos últimos anos o volume das emendas impositivas cresceu 9.000%. Onde isso vai parar? Então, tinha que ter um paradeiro. E essa discussão, por mais atrito que ela gere, ela é importante porque alguém tem que colocar um freio, o Congresso tem que parar, ou para dizer que ele aceita ser transparente, que é um preceito constitucional evidentemente muito claro no artigo 37, ou se ele vai entrar numa toada de retaliar o STF. Aí eu acho que a situação do Congresso frente à sociedade fica muito ruim. E no caso do Supremo, Vilela, a tendência é de que o plenário vá nessa mesma decisão, nessa mesma toada do ministro Flávio Dino? Eu não tenho dúvida que o Supremo majoritariamente vai nesse sentido. Esse tipo de medida tem sido uma tônica onde o Supremo, de alguma forma, se posiciona efetivamente. Eu vejo que o próprio ministro Flávio Dino deve ter conversado com algumas pessoas antes de tomar uma decisão como essa, porque não é uma decisão trivial. É uma decisão que coloca fogo na fogueira que já existe nos últimos tempos, vem cada vez mais acesa
dessa rivalidade, dessa guerra, desse conflito entre os poderes. Então, seguramente teremos retaliação, seguramente teremos aí mais uma dose de desarmonia, mas é como a Dora colocou, no mérito, o tema ele é corretíssimo, não dá para a gente perpetuar essa mudança de papéis de cada um dos poderes. Não é papel do Legislativo ter emendas impositivas, impondo ao Executivo o cumprimento de determinadas medidas orçamentárias. Bom, o Supremo Tribunal Federal teve esse entendimento sobre os acidentes aéreos, as investigações, e o Instituto Médico Legal aqui de São Paulo avança na identificação das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo. De acordo com os peritos, todas as pessoas a bordo do avião morreram de politraumatismo. Repórter Nicole Fusco chegando. Quando deve terminar esse processo de identificação das vítimas, Nicole? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Tiago. Obrigada. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. Esse processo de identificação dos 10 corpos que faltam ser identificados ainda não tem prazo para acabar, viu, Tiago? Os peritos ainda avaliam a possibilidade de submeter os corpos a exames de DNA para comparar os materiais genéticos deles com os de familiares. Isso porque esses corpos não estão em condições de serem identificados por meio de impressões digitais ou então por meio da arcada dentária, métodos que foram usados na identificação desses 52 corpos do total de 62 vítimas do acidente que aconteceu em Vinhedo, aqui no interior paulista, na sexta-feira da semana passada. Dos 52 corpos identificados, 27 foram liberados até o momento para os familiares, para que eles possam organizar todos os trâmites necessários, também organizar aí as cerimônias de despedidas dessas vítimas. Tiago. Nicole, a investigação final vai demorar, claro, mas já há informações de que a aeronave sofreu uma condição meteorológica adversa, é isso? Exatamente, Tiago. Informações preliminares, sobre as condições meteorológicas ali no momento da queda do avião da Voipaz mostram que a aeronave enfrentou um sistema de turbulência, um sistema frontal de turbulência formado por um tipo de nuvem que é gerado por causa da alta umidade e também por causa da pressão atmosférica. Então, nessas condições, a água está super congelada em temperaturas que variam entre menos 45 e menos 60 graus Celsius. O horário do voo sob esse trecho crítico é justamente ali um pouco antes de o avião começar a trajetória de queda, que acabou então caindo e entrou em contato com o solo a 1h25 da tarde da última sexta-feira e consequentemente acabou infelizmente matando os 58 passageiros que estavam a bordo, assim como os 4 tripulantes, totalizando portanto 62 vítimas. E tem uma outra informação também dessa quarta-feira que foi divulgada pela Voipaz, de que as bagagens desses passageiros que infelizmente morreram já foram recolhidas e estão neste momento passando ali por um processo de limpeza em Ribeirão Preto. Já os demais pertences serão retirados nos próximos dias. Tiago. Processo que deve demorar, mas a gente continua acompanhando com a Nicole Fusco e toda a nossa equipe. Bom trabalho, Nicole. Olha, um avião da Voipaz precisou ser removido para um hangar do aeroporto de Congonhas, aqui na zona sul de São Paulo, devido a um vazamento de combustível nessa manhã. A companhia teve que cancelar o voo que tinha como destino a cidade de Ribeirão Preto. Outra aeronave, também da Voipaz, foi retirada de operação em Ipatinga, Minas Gerais. A decolagem foi cancelada após notarem que equipamentos de pressurização e resfriamento da cabine não estavam funcionando. Esse não tem a ver com a operação desse equipamento, isso pode acabar causando desconforto aos passageiros. A gente continua acompanhando os desdobramentos também. Já a Força Aérea Brasileira mantém os esforços para transportar os corpos das vítimas do acidente da Voipaz. Reportagem de Camila Yunis. Mais uma aeronave partiu da base aérea de Cumbica, em Guarulhos. 3 corpos foram levados a Cascavel. Antes de decolar, foi realizada no hangar uma cerimônia que iniciou as despedidas de Maria Valdete Bartinic, Renato Bartinic, Adriana Dalfovo e Esteve Santos. Sentados em frente às vítimas, os familiares ouviram as palavras de conforto do padre. Conforto este que se traduziu em abraços quando as palavras não foram mais suficientes. De mãos dadas,
evacuadas, famílias se uniram em orações. A aeronave C-105 Amazonas decolou aqui da base aérea de Cumbica por volta das 11 horas da manhã com destino a Cascavel. Este foi o segundo transporte aéreo realizado pela FAB. Na última terça-feira, 3 vítimas também foram levadas. Os corpos foram liberados depois de passarem pela identificação do Instituto Médico Legal de São Paulo. Os trabalhos no IML continuam e ainda não há prazo para terminar. Segundo a Superintendência da Polícia Científica, as vítimas morreram de politraumatismo. No residencial Recanto Florido, onde ocorreu a queda da aeronave 22813 Vinhedo, as autoridades seguem trabalhando. Nos próximos dias, a Voipaz continuará identificando os pertences das vítimas, que serão levados para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde fica a sede da companhia. A empresa lida também com outras questões. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a Voipaz tem mais de R$2 milhões em condenações trabalhistas desde 1994, valores oriundos de 160 processos protocolados ao longo desse período. Recentemente, foi denunciada por irregularidades em jornadas de funcionários. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou que o avanço da Mpox constitui em uma emergência de saúde pública de importância internacional. Uma nova cepa do vírus foi identificada. Os detalhes na reportagem de Aline Beckett. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que acompanha com atenção a situação no mundo após a Organização Mundial da Saúde declarar cenário de emergência para a doença Mpox, também conhecida como antiga varíola dos macacos, além de monitorar informações junto à Organização Mundial da Saúde e instituições como o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Nós vamos instituir, sempre que é o certo quando acontece uma emergência, um comitê de operação de emergência envolvendo o Ministério da Saúde, Anvisa e outras, Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, Municipais de Saúde. No momento, nós já estávamos acompanhando, já tivemos reunião de especialistas há 2 semanas. Não há motivo de alarme, mas sim de alerta. Trata-se de uma doença que infecta macacos e também seres humanos, pelo contato com a pessoa que já esteja infectada, materiais contaminados com o vírus e animais silvestres, como o caso de roedores infectados. Os homens são as principais vítimas, com 96% dos casos. A via mais comum de transmissão da doença tem sido o contato sexual. O Ministério da Saúde avalia que, neste momento, o risco é baixo para o Brasil. O Ministério convocou reunião com especialistas para atualizar as recomendações e o plano de ação para lidar com a doença no país. Este ano foram notificados 709 casos de Mpox no país e 16 mortes, a mais recente em abril. De acordo com o Ministério, em 2023, a vacinação contra a doença foi realizada durante um momento de emergência na saúde pública de importância internacional. As doses foram aprovadas pela Anvisa de forma provisória e, caso sejam necessárias, novas medidas podem ser adotadas. Já a OMS convocou o comitê gestor que deve se reunir ainda esta semana para avaliar a situação do vírus na África e o risco de disseminação para outros países. Já no Rio de Janeiro, um idoso morreu arrastado por uma onda forte em um dia de ressaca no mar. O Corpo de Bombeiros faz esse alerta. Reportagem de Rodrigo Viga. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está reforçando o alerta para banhistas, surfistas e pescadores com relação à ressaca que está passando pela costa carioca e fluminense. Ondas de até 4 metros de altura. É preciso evitar, pelo menos até esta quinta-feira, o mar agitado do Rio e também de todo o litoral. A perspectiva é que as ondas comecem a ceder já na tarde e na noite desta quinta-feira. Um idoso de 75 anos de idade morreu em função dessa forte ressaca que chegou com a passagem de uma frente fria. Ele estava no mirante do Leme, na zona sul da capital, quando foi engolido, arrastado por uma forte onda. O idoso estava contemplando a força da natureza. Chegou a ser socorrido pelo grupamento marítimo, mas não resistiu.
O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Major Fábio Contreiras, diz aqui na Jovem Pan que é preciso ficar muito atento com o mar agitado até esta quinta-feira no litoral carioca e fluminense. É importante tomar alguns cuidados nesse período, como não se aproximar das pedras, mirantes e costões, e também não praticar esportes no mar. O aviso é o mesmo para os pescadores. Deixe a atividade de pesca para outro dia. O ideal é aguardar passar esse período e não se expor ao risco. Se você observar alguém se afogando, acione o guarda-vidas ou ligue o 93 e não tente fazer o resgate por conta própria. Procure lançar um material flutuante e aguarde o auxílio profissional. A forte ressaca chegou a levar água do mar e areia para avenidas dos bairros tradicionais de Ipanema e Leblon, na zona sul da capital. Elas precisaram ser interditadas temporariamente para que cerca de 30 garis da Colurb pudessem remover as toneladas e toneladas de areia. A frente fria, além da ressaca, trouxe temperaturas bem baixas. Essa semana, os termômetros por aqui chegaram a bater 8,3 graus. Temperatura mais baixa desde 2011 na cidade do Rio. Rodrigo Viga. Bom, a gente dá uma passada agora no Senado, a sessão está em andamento, os parlamentares discutem projetos importantes, inclusive a PEC que parcela precatórios e dívidas municipais. Essa PEC está prevista para ser discutida ainda nesta quarta-feira, lembrando que já há discussão também sobre a renegociação da dívida dos estados e agora os parlamentares estão analisando essa PEC e também o crédito rural, a ampliação do crédito rural para outras partes do país. Então são esses os temas que nesse momento o Senado está discutindo, definindo. O presidente Rodrigo Pacheco faz o comando da sessão nesse momento, nesta volta do recesso parlamentar nessa semana. Lembrando que a Câmara já fez algumas aprovações, como nós destacamos, e agora o Senado está discutindo essas matérias importantes, renegociação da dívida dos estados e agora a discussão sobre a renegociação das dívidas dos municípios e também a prorrogação do crédito rural. Daqui a pouco outras informações aqui no Jornal Jovem Pan. Uma reportagem publicada na tarde de terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões do ministro no inquérito das fake news no STF. Nessa quarta, o ministro se pronunciou. Segundo Moraes, seria esquizofrênico se auto-oficiar, ou seja, por ser presidente do TSE, ele tinha poder de polícia e não precisava oficializar os pedidos para ele mesmo. Alexandre de Moraes também afirmou que todos os pedidos foram devidamente documentados e as defesas estavam cientes. Outro que se pronunciou nesta quarta-feira foi o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ele chamou as acusações de tempestades fictícias. O caso também teve repercussão no Congresso Nacional. O Bruno Pinheiro explica agora para a gente o desenrolar desse caso. Bruno. A repercussão dentro do Congresso Nacional foi imediata. Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a falar sobre a reportagem divulgada pela Folha de São Paulo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Diante disso, os parlamentares acreditam que é importante, neste momento, reunir assinaturas para um pedido de impeachment do ministro. Nessa discussão, uma data limite até o mês de setembro. No dia 7, o último dia para recolher assinaturas e no dia 9, apresentar todas essas assinaturas. Diante disso, a oposição já planejava para os próximos dias uma manifestação, seja em São Paulo e também aqui na capital federal e em outros estados. Essa manifestação iria acontecer em 7 de setembro. Com quem eu conversei após essa repercussão, acredita-se que é importante antecipar essa manifestação e não esperar o dia 7 de setembro. Ainda com quem eu conversei dentro do Congresso Nacional nas últimas horas, há um entendimento que não pode errar neste momento. Antes de uma entrevista coletiva, antes de qualquer fala, reuniões estão acontecendo para alinhar justamente a cada resposta que será dada em relação a essa movimentação e essa repercussão envolvendo o Supremo Tribunal Federal em diversos inquéritos, se respeitou o rito ou não. Então, no Congresso Nacional, alguns estão respondendo, estão até falando abertamente sobre este tema.